o 5 depois. Assim. Professora, recentemente eu vi dois vídeos no YouTube, não sei se você viu, da professora Marilena Chauí fazendo uma crítica muito, na meu ver, dura à classe média. E vi vários outros vídeos em reação a essas críticas, onde fala que a classe média é dura, hipócrita. E o vídeo que eu vi criticando a professora, ele defendia que essa classe média da qual ela estava fazendo aquela crítica era que estava pagando os impostos, era que estava mantendo essas políticas públicas, digamos assim, do Estado. Eu gostaria de saber o que você pensa sobre tanto a crítica da Marilena Chauí quanto esse rebate dessa crítica, e que você explicasse assim para mim ou talvez outras pessoas melhor de que classe média se está falando. É da classe média trabalhadora que paga seus impostos? Quem é essa classe média? Professora Cida. Laura, eu queria, aceitando a sua provocação, dizer para você o seguinte: em primeiro lugar, acho que você fez uma recuperação muito boa de todo esse tempo da nossa vida, né? Foi um tempo de luta, mas também um tempo de várias derrotas, né? E eu queria pensar um pouco uma discussão da seguinte maneira. Acho que nós não temos efetivamente um movimento anarquista tal como foi constituído no século XIX, né? E também não temos um movimento de trabalhadores dessa equivalência. Então, temos uma crise na organização sindical, temos uma crise na organização política e temos uma hipertrofia degenerativa do Estado. Então, como podemos pensar uma discussão de futuro se a gente também não fizer uma discussão sobre as formas políticas, corporativas e estatistas para a gente pensar? Por quê? Porque a burguesia pega adiantado o seu capital do Estado. Antes de qualquer movimento de produção, ela já roubou a parte dela, né? E o Estado, então, está muito mais a serviço disso do que, de fato, das outras lutas. E aí, para grudar um pouco na questão dos movimentos sociais, queria um pouco ver como é que você faz essa moderação entre esses produtos. Porque eu tô... Uma semana, mas tudo bem. Não, muito mais de uma semana. Então, aí você Pelo pega menos um debate de um dia. Zilda e Nati de Argentina. Hola, buen día. No. Forte. Bueno, buen día. Yo te quería preguntar sobre, habías empezado a hablar sobre el área económica, la política de superávit fiscal y no terminaste desarrollando. Quería preguntarte si Ya, querías... ok, perfecto. Eumer de Perú. Lo que quería preguntar es de los ONGs que hay. ¿De qué país es? En el Perú hay un World Vision que está trabajando con los niños. Entonces, ¿Hay un qué? World Vision es un ONG que está trabajando con los niños. Lo que quería aclarar es que hay ONGs. ¿Cuáles niños? ¿Cuáles niños? ¿Cuáles niños? ¿Qué niños? Sí, pero no todos. ¿Cuáles son? Los pobres. Ah, gracias. Entonces, lo que quería aclarar es que aclares la economía para ellos, de dónde viene. La plata del gobierno. Ok. Sivinho de Paraguay. Sí, sobre los servicios comunitarios o agentes de salud que es muy parecido. Nosotros hemos creado en Paraguay, en una comunidad, lo que antes del gobierno del UNO, en el gobierno del Partido Colorado, para atender justamente a la gente más humilde, o sea, que ir a su casa y hacer eso. Quisiera que hable un poquito más de esas contradicciones que nosotros hacemos. O sea, que las organizaciones sociales, pequeñas organizaciones sociales, cubrimos lo que debería hacer un Estado. Y
nosotros hemos creado un dispensario. Cuando pones nosotros, ¿de qué lugar estás hablando? Bueno, generalmente No, del campo, en las periferias. No, sí, pero tú, nosotros hicimos eso, nosotros hicimos aquello, ¿quiénes son? Organizaciones de base, organizaciones de jóvenes. Organizaciones de base ou ONGs? Porque são outra coisa. Agora, movimento social, organização de base, ONG, virou parece a vidrieira do Cambalache. Esse terceiro setor é igual que a vidrieira do Cambalache. Vocês conhecem o Cambalache? É isso. De que lugar estás falando? Porque é distinto. Tu, classe. De lugar de organização. Es una organización de base. Organización de base campesina y parroquial. Ya, pero recibe plata del gobierno para hacer esa cosa. No, solo voluntario. Ya, ok. Gente, tem muitas mãos levantadas. Então vamos pedir à professora. No, yo, ¿sabes qué? Sí. Yo prefiero que todo el mundo hable. Primero. Yo hago la síntesis, é melhor, porque você vai repetir, senão, a hora que hablem ustedes. Então vamos começar com dois. Vamos fazer com dois desse lado, temos dois no meio e depois vamos para lá, tá bom? Acompanhando. Com relação à desigualdade, porque a gente tem uma classe muito rica e uma classe muito pobre, e aquela classe que tem ali no meio que... Desculpa, seria bom, não sei se todo mundo consegue ouvir. Seria bom que passem para frente, então, e vamos passando, usando o microfone. Vou falar mais alto. Está muito grande isso aqui. Tenha medo, não. Porque a gente falou na primeira parte da palestra a respeito de desigualdade. Tem a classe no Brasil, especificamente. Gente muito rica e gente muito pobre, que faz parte dos programas sociais que o governo dá dinheiro para elas. E tem aquela outra classe que é uma boa parte lá, que paga o plano de saúde, que não faz parte, que não é beneficiado diretamente pelos programas do governo, por exemplo, como foi falado lá na palestra. E daí levantou-se uma questão uma vez, porque agora a empregada doméstica tem o seu registro, e daí assim, de que forma que essa classe média, que não é a média, de média para alta, e que também não está ali tão pobre, como é que fica a situação dessas pessoas? Porque daí a reclamação que a gente ouviu foi, a empregada doméstica quer o registro dela. Então, assim, como que fica essa pessoa? A empregada doméstica o quê? Quer? Foi falado, a empregada doméstica quer o direito dela porque ela não quer... Sim, óbvio, como todo mundo quer os seus direitos. Então, assim... em que parte que seria uma mudança para essas pessoas? Os empregados domésticos, que em Brasil tem agora uma legislação e ganharam agora uma pelea política importante para ter seus direitos. E a classe média não tem plata para pagar. Perfeito. Quer ser empregado doméstico. Eu já estou aqui. Quer ser empregado doméstico. Desculpa, vai à frente. Não, então, assim, continuando, que é mais ou menos parecido com o que ela perguntou ali. O que tem, então, de uma talvez possível solução ou uma alternativa para quem não é tão rico e nem está de classe média alta, tá na classe média, que acho que é o caso da maioria, todo mundo trabalha, está ali, tem as despesas, não é beneficiado pelo governo em nada. Já está claro. Ana Clara, PUC Campinas. Se apresenta também com o nome, de onde vem. E que o cabo não está tão generoso. Leandro, história aqui da FEFELET. Eu queria saber sobre... Da USP. Eu vi que você falou que teria algumas alternativas para o neoliberalismo. Eu estou pensando no nível América, como sem mudar o sistema capitalista, a gente conseguiria ter outras alternativas sem ser o neoliberalismo, por exemplo. A gente pensa nas privatizações. Você vê alguma alternativa diferente dessa forma? Ok. Vamos para o meio agora. Tá certo, Laura? Você vai conseguir? Sim, tem uma boa capacidade de síntese. O que não der tempo, eu faço que nem programa de televisão, respondo pelo e-mail. Vamos lá, gente, vamos lá. Meu nome é Ana, eu sou da USP.
Então, a senhora, Laura, você comentou sobre a pulverização dos serviços no neoliberalismo, e não só dos serviços, também a pulverização da atuação política acontece bastante no neoliberalismo, e tem uma falsa ideia de independência, de que... Então, eu queria que a senhora comentasse um pouco sobre isso, sobre essa nossa independência política. Vamos por aqui, companheiro da Associação de Amigos da ENF. Não, é que eu gostaria que o professor... Meu nome é Alberto, da Associação dos Amigos da escola. Ah, perfeito. Então eu queria só fazer um pedido, uma pergunta, mas em forma de um pedido, que aprofundasse a questão das PPPs. Se trata de um fenômeno do neoliberalismo ou não. A organização da escola está contando o número de sábados que eu vou ter que voltar, né? E também sobre a área estratégica. Amanhã, por exemplo, haverá um leilão, que é uma forma de privatização do petróleo no Brasil. Dando continuidade à privatização do petróleo no Brasil, a área mais estratégica não só do nosso país, como a área mais estratégica para toda a economia mundial e para todos os povos. Uma área ligada diretamente à questão da soberania nacional. Está falando do petróleo e das parcerias público-privadas. Ele do caburo, como se diz. Então é isso. Eu gostaria que a professora falasse um pouco sobre isso, desse a sua opinião sobre essas questões. Simples, super light. Mas é bom que sejam colocadas. Luiz de Cuba. Aí, companheiro, arriba. No, solo un comentario, una reflexión. Solo una reflexión sobre todo el debate que se está hablando. Yo creo que debemos partir de que lo que interesa en realidad en la lógica económica del capitalismo es el propio ciclo de acumulación del capital y no las personas. O sea, las personas están como, de alguna manera, como fuerza de trabajo, como herramienta, pero esencialmente esa no es la lógica. En un determinado contexto el capitalismo puede hacer pactos, puede dar determinadas concesiones y entonces propiciar una política social universal, etc. Pero siempre eso va a ser, en mi opinión, efímero, solo en una determinada coyuntura, y además nunca va a ser válido para todos los países, porque hay una lógica estructural que relaciona unos países con los otros y hace que de alguna manera nosotros como países dependientes seamos la base de la acumulación capitalista de los países centrales. Entonces, si encontramos que en los países centrales hay políticas sociales muy fuertes, universales, muchos de ellos, de alguna manera eso no es válido, como muchos piensan, si consideramos el capitalismo como un sistema mundial y no como una realidad nacional, no es posible para todos los países del mundo. Entonces, eso yo creo que también nos establece un dilema, porque lo que tenemos, con lo que contamos en nuestros países son con estados capitalistas, y aquello con lo que nos estamos relacionando son con estados capitalistas. Entonces, yo sí creo que es necesario algún tipo de intervención pública, algún tipo de intervención de un poder público, obviamente, para organizar el bienestar de las personas en una sociedad. Pero sí creo que es importante, sobre todo para los movimientos sociales, la militancia de izquierda revolucionaria, tener en cuenta las limitaciones que puede tener el Estado capitalista para nuestro horizonte, para aquello que queremos, y entonces en ese sentido saber cómo usarlo para al mismo tiempo subvertirlo. O sea, porque al final el Estado capitalista puede tener determinadas políticas sociales, pero que a la vuelta lo que en realidad el resultado final es una consolidación de la legitimidad del mismo capitalismo. Porque al final, bueno, aquí porque de alguna manera distribuye, pero no rompe con las bases de organización de la sociedad que sigue siendo la producción capitalista. Y entonces, por eso decía que de alguna manera legitima, porque crea un poco la ilusión de que es posible, sobre todo porque partimos de pensar el capitalismo como una realidad nacional y no es una realidad nacional, es un sistema mundial, crea la ilusión de que es posible un capitalismo con rostro humano, capitalismo que concilie la producción capitalista y el bienestar de las personas para todos en igualdad. Y entonces creo que esa es una limitación que tenemos que partir, además de que el paternalismo sí es un elemento que tenemos que cuestionar, incluso desde esa lógica que tenemos que subvertir, porque al final termina siendo una casta de funcionarios que decide cuáles son nuestras necesidades y cómo gestionarlas. O sea, de alguna manera entonces como militantes también
debemos cuestionar, porque es uno de los dilemas que tiene la misma Cuba, mi mismo país, que al final tampoco subvirtió lo suficiente a la lógica del Estado. Y yo creo que si estamos apostando por el movimiento social, por el empoderamiento popular, esa misma lógica paternalista de gestión del bienestar debe entrar en cuestionamiento, digamos, a la luz de lo que estamos construyendo. Habló un socialista. Ahí todo. Willy de Panamá. Y está también Héctor de Venezuela, y vamos a cerrar con el compañero también de Brasil, porque así damos tiempo para poder responder. Disculpen los que queden afuera, ¿sí? Pero tenemos que a las 12:30 comer, ¿en eso estamos todos de acuerdo? Bien, vale. ¡Qué golpe, qué golpe! Buenas tardes. En Panamá actualmente está pasando una crisis por el sistema de salud. Es un sistema de salud muy precario, por decir algo.